ele é um aplicativo que ele é uma mistura de rede social e GPS. E por que eu falo isso? Porque os usuários, eles colaboram uns com os outros informando as condições de trânsito, o que no nosso dia a dia podem ser informações bastante úteis. A primeira consideração em relação ao Waze que eu quero fazer para vocês é essa setinha azul. Ela representa a minha localização atual. Então, no decorrer que eu for me movimentando, essa setinha ela vai me seguindo, ou seja, ela me representa no mapa. Uma outra consideração que a gente pode fazer também é esses bonequinhos que tem ao meu redor, né? Então, eles são usuários do Waze que estão conectados ao aplicativo e eles estão prontos para alertar outros usuários sobre o que está acontecendo no local em que eles estão. Um outro ponto que nós podemos observar é a coloração das ruas. A gente observa que tem algumas colorações, que é amarela, um laranja, um vermelho. Então, o que significa tudo isso? Quanto mais escura a coloração da rua, maior o trânsito. Isso é uma informação importante, por quê? Porque ela vai nos ajudar a tomar decisões, como por exemplo, buscar um caminho alternativo, né, evitando o trânsito. Com isso a gente vai ganhar tempo, evitar estresse, que é tão comum, né, nesse tipo de situação. Inclusive, se nós observarmos, o Waze ele vai me dizer a velocidade média dessas ruas. Então, por exemplo, 17 km por hora, 18 km por hora. Mais ali na frente eu posso observar que tem uma rua que está muito congestionada, com uma velocidade média dos carros de 8 km por hora. Então, isso também é uma informação relevante. Ao meu redor, a gente pode observar também alguns ícones. Esses ícones eles são exatamente o que os usuários estão me dizendo do que está acontecendo. Então, se eu clicar nesse ponto de exclamação aqui, ele vai me dizer que existe um veículo no acostamento, ou seja, tem um caminhão descarregando alguma coisa, o que provavelmente está deixando o trânsito um pouco mais lento, né? Quem me indicou isso foi o Di Castro, que é um Wazer, né, um usuário do Waze, que está falando isso para mim. Eu não conheço ele, mas mesmo assim ele me ajuda com relação a essas informações. Então eu posso curtir aquilo que ele falou ou posso comentar em cima do que ele falou também. Tem outros ícones, aqui por exemplo, desses carrinhos, se nós clicarmos em cima, a gente vai ver que o trânsito está parado. A 3 km de mim o trânsito está parado. Né? Então, esses ícones eles vão sempre me dizer coisas importantes com relação ao trânsito. Mas se eu quiser fazer algum alerta para os outros usuários, como é que eu faço? Simples. Eu vou aqui nesse botão no canto inferior direito, clico em cima e ele vai me dizer os diversos alertas que eu posso fazer em relação ao Waze. Eu posso dizer sobre trânsito, sobre acidente, sobre bloqueios. Dependendo da quantidade de quilômetros que eu já usei com o Waze, eu posso indicar os preços dos combustíveis do qual eu vou passando. Então é simples, por exemplo, se eu quiser dizer alguma coisa em relação ao trânsito, basta eu clicar aqui em cima do ícone de trânsito e aí ele vai me dar opções. É um trânsito moderado, intenso, está parado. Inclusive eu posso tirar foto, como aqui embaixo também vem dizendo. Um outro alerta que nós podemos fazer também é com relação à localização de polícia. Nesse caso, alguns espertinhos eles utilizam essa função para escapar de blitz, depois de ter tomado umas, né? Mas imagina a seguinte situação. Você está no seu carro e acha que está sendo perseguido por alguém. Não é bom saber que tem uma blitz próxima ali de você para assegurar sua proteção? Ou se você próximo dali vê algum crime acontecendo? Então saber onde a força policial está ajuda com que sejam tomadas algumas providências. Então o Waze ele pode garantir inclusive também a sua segurança e a segurança de outras pessoas. Então o Waze ele é muito intuitivo, o que é uma coisa bem bacana. Se eu for aqui no canto inferior esquerdo e clicar em navegar, eu posso dizer o endereço da minha residência e o endereço do meu trabalho. Então, toda vez que eu for me deslocar, por exemplo, de casa para o trabalho, ele vai me dizer o melhor trajeto possível, com o mínimo de trânsito possível, e isso vai facilitar eu ganhar tempo, certo? E a partir de quando eu coloco um endereço, eu posso ver aqui embaixo os preços dos postos de combustível ao meu redor. Né? Eu posso ver como está o preço do combustível, como por exemplo aqui, por meio de uma lista,
Ou aqui no canto superior direito eu posso clicar em mapa e aí ao meu redor eu consigo observar o valor do preço dos combustíveis ao meu redor, o que aí vem mais um benefício do Waze, que me ajuda a economizar na hora de abastecer meu veículo. Eu pessoalmente passei perto de um dos postos indicados pelo Waze e realmente eu pude conferir que o preço estava batendo com o que os outros usuários estavam dizendo. Então eu aconselho que todos vocês utilizem, experimentem essas vantagens do Waze. Eu falei rapidamente apenas de alguns pontos, mas tem vários outros que com o decorrer que a gente vai usando o Waze, a gente vai descobrindo mais aplicações do dia a dia para esse programa, certo? Então eu fico por aqui e até a próxima.